Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração e no meu coração. Eu estou aqui para gravar a 7ª parte, ou 7º vídeo sobre inteligência sentimental e emocional. Inteligência sentimental e emocional, e eu coloco como pré-tema assumir para reconstruir. Assumir para reconstruir. Com isso, eu leio o texto de Provérbios 19:8 que diz: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. O que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência achará o bem. Provérbios 24:6 também faz a seguinte afirmação: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Meus queridos, quando nós procuramos viver com entendimento, procurando bons frutos na vida para nos nutrir, nos alimentar, nos saciar, isso é porque nós nos amamos. Aquilo que nós procuramos para a nossa vida é exatamente a revelação da maneira que nós nos amamos, da maneira que nós nos vemos, da maneira que nós estamos esperando que o nosso futuro seja. Porque observe uma regra do Senhor Jesus quando ele diz que é para amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos uma vida de feituras, mas esta feitura não diz que era para sermos autodedutórios, autossuficientes. Nós temos Deus e temos pessoas que, ainda que não cristão, mas para as coisas da vida não está vivendo na imoralidade, na destruição, em tantas situações, e pode dar boas opiniões para a nossa vida. Por exemplo, existem chefes ou patrões que são ímpios, mas são uma bênção quanto a pessoas para se relacionar, e que às vezes até aconselha a pessoa como administrar seu dinheiro e até ajuda em algumas partes. Conheço muitas pessoas que o patrão ajudou muito a conquistar coisas que aparentemente ou demoraria mais ou não chegaria, se dependesse das condições daquela própria pessoa. Então, muitas pessoas não têm mais vida própria, de tanto terem tomado decisões obsoletas contra si mesmo, sem observar conselhos de Deus, conselhos de pessoas experientes, porque ela se fechou em si mesmo, a passividade da mente, aonde ele achava que ele sabia tudo, que ele era dono de tudo, que ele não precisava de ninguém, e nem tampouco de prestar contas a alguém. Imagine você agora, uma pessoa que não ouve conselhos, quando ela, por exemplo, está falida, quando ela é abandonada pela mulher, pelos filhos, ou pelo marido, pelos filhos, ou uma pessoa quando é abandonado pelos seus pais, porque ele não é uma pessoa boa para a convivência, para a relação. Não, imagine uma pessoa quando seus amigos os abandonaram, porque ele tinha seu alto gênio, ele não sabia conviver com as pessoas. O que uma pessoa assim vai falar para Deus? O que essa pessoa vai poder falar para as pessoas? Se as pessoas, Deus ou as pessoas instaram com ele, exortaram ele ou ela, e ele nunca foi capaz de ouvir, nunca fora capaz de respeitar, nunca foi capaz de ver que conselhos é uma multidão de situações que incluem uma fortaleza do Senhor em nós. Então, aqui eu quero ler para você um pensamento sobre inteligência emocional. Buscarás o valor das ideias alheias. Há mais de uma maneira de ver as coisas. Buscarás o valor da ideia alheia. Se você deve assumir seus erros e começar a buscar valores da ideias alheia, para que você se levante, para que você tenha vitórias, assumir a responsabilidade de erros,
pode ser o caminho para converter percas em ganhos. Quer converter percas em ganhos? Nós temos que assumir responsabilidades por coisas que não deu certo para converter percas em ganho. Olha, encontrar erros, culpados para nossos erros, isso faz parte da característica humana. A maior parte das pessoas estão procurando bode expiatório para acusar. Ah, você foi, por exemplo, aqui, estou sofrendo, é por causa que alguém me fez sofrer. Não está dando as coisas certas, porque conspiraram contra mim, é por causa da inveja, é por causa de tudo. Eu só não consigo enxergar a minha própria situação. Então, se eu não assumir as responsabilidades das situações que estão erradas na minha vida, Deus também não poderá entrar na minha vida e transformá-la, porque eu não tenho o princípio do arrependimento, também não terei o princípio da conversão. Perceba que se de alguma maneira nós temos permitido os erros que acontecem na nossa vida, ou pelo que aconteceu, ou pelos fatos que se repetem, de alguma maneira nós temos permitido. É impossível, por exemplo, existe, eu vou usar de novo essa ideia, homem falando que mulheres são todas iguais e mulheres falando que homens são todos iguais, pessoas frustradas. Mas será, por que ela não entrou e nunca fez alguma coisa diferente dos outros hábitos, ou ele, para ver se teria acontecido algo diferente? Então, nós temos que entender que, por exemplo, nós não aceitamos conselhos de Deus, nós não aceitamos conselho dos nossos pais e queremos, por exemplo, casar e ser feliz sentimentalmente. Nós queremos não estudar e ser chamado de doutores. Nós queremos não trabalhar e depois estar gozando de prosperidade, como muitos aí estão, mesmo nas batalhas do pagar, do comprar, do negociar, dos pagamentos, mas estão chegando a algum lugar. Então nós temos que observar que o bem-suceder vem de Deus, mas o bem-suceder não é de um homem totalmente em si. Nós olhamos, por exemplo, por esses programas de televisão. Toda a televisão tem lá um masterchef da cozinha. As pessoas que vão lá têm uma ideia de cozinha, mas o cara que está lá já passou por tudo que eles passou, aquele masterchef, e agora quer ensinar eles a serem requitados. Um é mole, outro não presta atenção, outro achou que, outro foi tentar reutilizar e lá existem regras para limpar a profissão. Então, eu sou único e você é o único responsável pelas experiências de vida que temos ou que estamos vivendo. E somente nós poderemos permitir Deus entrar na nossa vida. Nós temos que colaborar com a obediência, com o ouvir e com a prática dos conselhos. Nós temos que ver também, muitos afirmaram por aí que se conselho fosse bom, se vendia. Muitas pessoas afirmaram isso, que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Só que tem o seguinte, nós estamos vivendo também com uma geração que é clara ao afirmar que se ele tivesse ouvido o conselho de sua mãe e do seu pai, ele não estaria na cadeia. Se tivesse ouvido o conselho da mãe e do pai, não teria se tornado pai e mãe solteira. Se tivesse ouvido o pai e a mãe estudar, não estava pagando o preço que está pagando hoje. Então eu quero só te repetir Provérbios 19:8. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. Conservação de inteligência é para quem busca entender o porquê da inteligência. E outra coisa que diz aqui Provérbios 24:6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Então, quando nós olhamos para esta situação, nós vemos que quem não ouve conselho é um mal sucedido. Reflexão do dia, pensa nisso, seja vitorioso, corajoso em ouvir, respeitar as ideias alheias, porque há mais de uma maneira de ver a vida. E se você seguir os conselhos de Deus, Deus é onipresente.
Deus é onipotente, onisciente. Ele vai te dar estratégia em cada situação em que você tiver que passar, que você tiver que chegar ou que você tiver que alcançar. Deus te abençoe.